E aí galera, seja bem-vindo ao nosso Geocast 10, o 10º programa do nosso Geocast. Agradeço a todos os ouvintes que participaram dessa caminhada até o programa 10. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Conheça nossos programas anteriores, temos aí vários assuntos interessantes de história, de política. E hoje um programa muito especial. Hoje nós vamos falar sobre a importância da arte no combate às desigualdades sociais. E eu digo especial porque os dois convidados do programa de hoje, eles são convidados muito importantes, muito experientes nesse campo. Nós temos aqui, Arci Dourado. Arci Dourado, ele é graduado em Educação Artística pelo BNET e pós-graduado em Docência Superior pelo Liceu de Artes e Ofícios do Rio. Ele tem também uma extensão em Computação Gráfica na PUC. Ele é artista plástico, designer, cantor, compositor e também professor de artes aí com décadas de experiência. O nosso segundo convidado, Nilson Tassi. Nilson Tassi tem graduação em Letras pela UCP, pós-graduação em Administração Escolar pela FAI Business School. Tem proeficiência em inglês pela University of Michigan. Ele tem curso de teatro também desde a década de 80, de 1988. Fez vários cursos aí com Juliana Carneiro, Rubens Correia, Rose Gonçalves, Kaique Botquei, Silvia Ortoff. Tem 36 anos aí de atuação em teatros, sendo 34 desses 36 com um grupo pessoal aí, e já participou em mais de 40 montagens teatrais. Tem também 18 anos de atuação com teatro na área de educação, em escolas públicas e privadas, mais ou menos cerca de 15 trabalhos estudantis como diretor. Então é um time de peso. Ambos vão saber nos falar muito sobre o campo da arte e o campo da educação. Eu sou o Rômulo Weckmiller, sou formado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, graduação, mestrado, doutorado. O programa está dividido em 2 blocos. Além da entrevista em si, nós temos no final as considerações finais e algumas dicas culturais sobre o tema proposto. A equipe está escalada, siga o Geocast aí nas redes sociais, no Spotify, no Apple Podcasts ou Google Podcasts, onde quer que você ouça, e vamos à nossa entrevista. Olá galera, estamos de volta aqui para mais um Geocast, e hoje um Geocast muito especial. Estou aqui com 2 professores, e além de 2 professores, também são 2 artistas aí da música, do teatro. E aí, Arci, tudo bem? Tudo bem, Rômulo? Prazer estar com você aqui mais uma vez. É isso aí, tamo junto. Grande Nilson, tudo bem? Fala, Rômulo, tudo bem, cara? Prazer estar aqui com vocês. É isso aí, vamos nessa. Gente, como vocês, além de trabalharem com educação, também trabalham com a arte, eu separei aqui um assunto muito interessante para a gente falar. Qual o poder dessas 2 ferramentas aí, da educação e da arte, no combate às desigualdades. Mas antes, eu queria passar um número de desigualdade aqui para vocês. Tem um índice que mede a desigualdade, né, entre aqueles que têm mais condições e os que têm menos condições dentro de um país, e esse índice a gente chama de índice de Gini. Né? Gini é o nome do pesquisador aí que descobriu esse índice. Ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, melhor. E o Brasil teve um pico de índice de Gini na década de 90, lá no início da redemocratização. Né? Chegamos aí a 0,61 de índice de Gini, né? Que na época era um índice muito alto. Começamos a ter uma decadência desse índice, ou seja, uma melhora da desigualdade, principalmente a partir de 2002. E esse índice, provavelmente associado aí a políticas de distribuição de renda, né, políticas assistencialistas, teve o seu pico histórico aí em 2010, seu pico positivo, né, ou seja, o mais baixo, 0,53 em 2010, de lá para cá começamos aí uma leve
um leve aumento das desigualdades, até que em 2019 atingimos 0,63, ou seja, uma desigualdade maior do que a década de 90. Esses dados são todos do IBGE. E engraçado que, se você analisar o índice de Gini mundial, o Brasil está no top 10, né? Os 5 primeiros colocados são da África subsaariana e aqui na América do Sul, alguns da Ásia também, mas aqui na África do Sul a gente perde, aqui na América do Sul a gente perde somente para a Venezuela, que em 2015 ultrapassou o Brasil como sendo o país com mais desigualdades. Ou seja, não é um número para se orgulhar, estamos no top 10 de desigualdade mundial. Eu queria um panorama muito rápido para vocês, bem objetivo, de como que a arte e a educação podem ajudar a combater esses números. Vamos lá, pode começar com o Arci. Opa, então vamos lá, Rômulo. É interessante a gente ver esses números, né, ter conhecimento disso, principalmente sabendo que o Brasil é uma das maiores economias do mundo, né? Então, Sim. paralelo a esse problema, né, que nós temos aí, nós temos também uma qualidade, né? Quer dizer, temos dinheiro, né? Na verdade, o dinheiro, as riquezas do nosso país não estão sendo bem distribuídas. Daí essa grande defasagem, né, entre pobres e ricos, né? Essa quantidade de pobres, né, e infinitamente maior do que aqueles que são ricos, né, que têm posses no nosso país. Enquanto isso existir, realmente o problema vai continuar. Né? E é engraçado que estamos no top 10 da economia e estamos no top 10 da desigualdade também. Isso é um paradoxo muito grande, né? Exatamente. Quer dizer, nesse ponto é que a gente tem que discutir. Né? Quer dizer, dinheiro não falta. Né? O que falta, então? Faltam políticas, né? Políticas que realmente estejam olhando, né, essa população pobre, carente, que precisa imediatamente, né, e agora mais do que nunca, né, com essa condição aí do coronavírus, a gente percebe que a fragilidade humana é para todos, né, não é para pobre, para rico, né, é para todos. E a gente tem que ter esse cuidado, né, porque se somos humanos e cristãos, né, nós temos que ter um olhar bem diferenciado do que está acontecendo hoje em dia. Né? Um olhar mais humano, né? Isso. Você concorda, Nilson? Sem dúvida, o problema está na distribuição de renda, você não tem a menor dúvida disso. Analisando teus dados aqui, Romulo, você passou que o índice ele começa a melhorar em 2002 e chega num pico em 2010, né? Isso, exatamente. Então, isso coincide exatamente com o momento em que o governo federal começa a criar políticas de inclusão. Várias ações afirmativas que não existiam, uma tentativa de uma melhor distribuição de renda, e nessas políticas de inclusão e ações afirmativas, a arte estava presente, já que a gente vai falar de arte. O trabalho que o Ministério da Cultura fez naquele período, com a criação de pontos de cultura, né, o ponto de cultura ele levava a arte às comunidades, levava a arte para quem ainda não estava na grande mídia, né, quem tinha um trabalho artístico organizado, ele poderia ter um ponto de cultura, ter uma verba, ele reverter essa verba para ações até gratuitas e levando a arte para o povo. Né? Não é uma coincidência, na realidade não é por acaso que isso aconteceu. Né? Foi um período em que a gente teve governos que pensavam um pouquinho mais na distribuição de renda. É lógico que nunca vai acontecer uma distribuição de renda perfeita. Sempre vão existir ricos e pobres. Sempre isso vai existir. Porém, o que tem que ser trabalhado é na redução dessa desigualdade que você colocou, né? E sem dúvida a arte vai ter um papel fundamental nisso, como a gente pode comprovar que aconteceu. Né? A cultura teve um outro olhar, um outro orçamento durante esse período, e acabou, de uma certa forma, conseguindo chegar nas comunidades, chegar nas escolas. As escolas tiveram outro olhar e tiveram outras ações relacionadas a trabalhar com arte nesse período também. Né? Então, acho que faz parte de um todo. A questão não é só econômica também, né? Como a Arci falou. Há necessidade de se haver políticas para isso. E acho que nesse período havia. Sim, eu concordo, mas eu queria saber exatamente qual o papel, como que a arte dentro da educação pode, enriquecendo a cultura aí do ser humano, pode fazer com que isso auxilie na diminuição das desigualdades. Né? Com certeza, o principal papel é sempre um papel do Estado, né?
mas de maneira ali individual, no dia a dia do cidadão, como que essa arte pode influenciar? Fala, Arci. Então, eu acho importante a gente deixar claro também que existe uma diferença grande em produção artística, né, e educação artística. Né? Sim, sim. A produção artística está ligada diretamente à sociedade, né? Os artistas estão ali imbuídos da sua profissão, né? Porque a arte é uma profissão, né? O artista é um profissional, né? E, enquanto profissional, ele tem como grande objetivo na sociedade transmitir digamos, essa angústia, né, que a sociedade tem para com os seus problemas. Então, a sociedade, a arte, né, uma das grandes os grandes objetivos da produção artística é fazer com que o povo pense, né, sobre seus próprios problemas, suas próprias enfim, consequências do que é feito na própria sociedade. Né? Então, a arte tem essa função fundamental. Agora, a educação artística, né, a arte na escola, ela tem como principal objetivo, né, essa formação, né, digamos assim, identitária, né, do aluno, né, enquanto cidadão, né, e como ele vê a arte, né, a importância da arte, né, da produção artística dessa sociedade, trabalhando na consciência social, moral, religiosa, ética dessa própria sociedade. Então, existem dois pontos aí. Né? Uma é a criação artística em si, né? E a outra, a educação artística, que vai fazer com que essa sociedade perceba essa produção de uma maneira positiva e realmente importante. Agora, Nilson, fazer as pessoas pensarem criticamente é importante, mas dependendo do governo pode acabar se tornando um perigo, né, para esse governo. Não, a gente viveu isso, né, vocês, eu Arci, acho que a gente viveu um pouquinho disso ainda, né, eu era criança durante a ditadura militar, principalmente nos anos de chumbo, né, que eram os anos 70, começando ali em 68, e eu não tinha essa noção, porque ainda era criança, porém eu convivi com as pessoas no início dos anos 80 que tinham saído desse momento, né, até dentro da minha própria história. E a gente sabe o quanto foi complicado, né, quantos artistas tiveram que se exilar e quantas cabeças pensantes do país foram perseguidas. Mas eu queria tocar no ponto que você falou de como a arte ela causa transformação no indivíduo, né? Bom, eu posso primeiro começar contando minha própria história, porque nasci numa família de classe média baixa, né? A gente nunca passou necessidade, mas sempre viveu com dificuldade, né? Sempre contando dinheiro ali. E a perspectiva na época que eu tinha era acabar o ensino fundamental e estudar à noite para trabalhar, para ajudar em casa. Era essa a perspectiva. Então era muita coisa assim isso não é para você, não dá. E aí, com 17 anos, o teatro entra na minha vida, de forma arrebatadora. E eu passo a conviver com pessoas na faixa de 30, eu tinha 17, recém-saídas dos anos 70 ali, alguns saídas do desbunde, né, que alguns foram para o desbunde mesmo, e outros saindo da luta. E aí isso abriu a minha cabeça de uma forma incrível. Eu percebi que havia outras possibilidades, que eu tinha direito também de sonhar, e a partir daquele momento ali, nunca ninguém pôde falar para mim, mas isso não é para você, ou você não é capaz de fazer. Né? E a formação que eu tive na minha família, junto com a perspectiva que o teatro me abriu, forjou a pessoa que eu sou. Então, eu acho que eu consigo conviver muito bem em todos os segmentos ali, em todas as áreas. E aí, vamos voltar no individual. A arte, de uma forma geral, e particularmente no meu caso o teatro, ela promove o quê? A autodescoberta, né? Toda revolução, ela começa com a tua transformação interna. Ela só é revolução se é de dentro para fora. Então, se você, enfim, se conhece, né? Se a arte promove em você a autodescoberta, ela vai aumentar a tua autoestima, ela vai aumentar, como consequência disso, a tua autoconfiança, né? Você vai saber quem você é e vai passar a olhar para o teu entorno também. E você vai perceber que você é capaz de fazer algo, de construir algo e transformar a tua realidade. Acho que começa por aí, né? A transformação individual, que vai gerar uma transformação no seu meio e vai gerar todo um movimento que pode vir a mudar a tua condição e a mudar até o teu país.
E aí a gente entra no fator preponderante, que é a qualidade, né, que a gente tem da nossa vida. A qualidade na educação, a qualidade na alimentação, a qualidade... Quer dizer, sem uma qualidade educacional, uma qualidade até alimentar mesmo, né, esse indivíduo nunca vai conseguir atingir esse grande objetivo que o Nilson acabou de falar, né, que é a liberdade, né, liberdade de pensamento. Além da liberdade, seria talvez, pelo que eu percebi da fala do Nilson, cria também uma empatia, um sentimento de coletividade, ou eu estou errado? Perfeito. Bom, gente, dando prosseguimento aqui ao nosso programa, eu acho que foi o Nilson que falou na primeira fala, não lembro se foi o Arci, falou de um projeto que levou a arte até as comunidades. Acho que foi o Nilson que falou. Como é que é o nome do projeto, Nilson? Você tinha os pontos de cultura. Pontos de cultura. Se você tivesse qualquer entidade cultural funcionando, você tinha a condição de se estabelecer enquanto ponto de cultura, você tinha uma verba que você tinha que prestar contas ao Ministério da Cultura, mas que você estava como contrapartida, você poderia ter cursos pagos e tudo, mas você, em contrapartida, deveria promover também gratuitamente ações culturais dentro do seu segmento cultural. Então, quer dizer, isso foi uma das formas, né? Mas tem vários outros projetos que foram incentivados, que chegaram até as comunidades, né? Que havia receptividade. Quando você falou desse projeto, Nilson, ele me lembrou duas coisas. Primeiro, me lembrou uma música do Titãs, né? Eu não cheguei a acompanhar o auge aí do Titãs, mas muita coisa. Hoje, né, a facilidade que você tem de ouvir música na palma da mão com o celular, você consegue conhecer o mundo sem sair do seu quarto. Então, tem uma música do Titãs, não lembro o nome dela, mas chega um determinado momento ela fala: a gente não quer só cultura, a gente não quer só comida, a gente quer também comida, diversão e arte. Ou seja, a gente, infelizmente, olha para a comunidade às vezes e a única necessidade que a gente acha que a comunidade tem, pelo menos as campanhas que são feitas agora em época de Páscoa, em época de Natal, que são muito importantes, obviamente, mas a campanha de arrecadação de alimentos, e óbvio que muitas pessoas ali realmente precisam desses alimentos. Agora, não é só alimentos, deveria ser interessante também pensar em projetos culturais, porque a pessoa que vive numa comunidade, além dos alimentos, ela também precisa de lazer, né? Por exemplo, a questão dos rolezinhos lá em 2011 em São Paulo, ela pode ser considerada um movimento político muito importante, porque afinal de contas as pessoas se organizavam para ir para os shoppings, né? Começou lá em São Paulo, hoje em dia acontece nas praças e vários outros lugares, e não deixa de ser um manifesto, porque se você olhar a localidade onde essas pessoas moram, muitas vezes nem tem nenhuma praça, nenhuma quadra de futebol existe. Ou seja, aquilo dali é um movimento organizado, como se fosse um protesto na busca aí por uma alternativa de lazer e de preferência gratuita. Então, eu queria duas coisas de vocês. Qual a visão de vocês sobre esse assunto e o porquê que a arte nas comunidades, né, o passinho, o funk, o grafite, até o samba, né, lá no início da sua história no Rio de Janeiro, por que eles são vistos pelo restante da sociedade com tamanho preconceito, com tamanha marginalidade? Bom, em geral, Romulo e Arci, essas manifestações das comunidades, ela acontece com classes sociais menos favorecidas. Então, a primeira marginalização que já acontece já é a social, né? Existe uma grande dificuldade que a classe média tem de aceitar o que, na visão dela, a classe média vem de baixo. Ela está muito mais acostumada com o que lhe é imposto, né? O que ela julga ser melhor, que vem de um grupo social do qual ela pensa que faz parte ou almeja fazer parte. É o que vem da Europa, né? Ou Estados Unidos, enfim. Ou então das elites. E aí vem a segunda marginalização, né? Essas manifestações, como eu falei, elas vêm de dentro para fora. Elas surgem no seio lá da comunidade. Então, elas são verdadeiras, elas são a vera, são reais, né? Então, é muito até interessante você comparar o que aconteceu, por exemplo, com o funk carioca, que quando ele começa lá nos anos 90, ele está na favela. Mas aí, a partir dos anos 2000, ele invade a Zona Sul, invadiu o resto do Brasil, né?
Então, se você vai na festa de bacana, vai tocar o funk também. Só que a música entra, a arte entra, mas as pessoas nem sempre entram, né? Essa aceitação ela foi até mais positiva depois que o funk conseguiu entrar no mercado americano, europeu. Aí, de lá de fora, que chegou para cá, e aí sim a classe média começou a admitir a qualidade do trabalho. Mas primeiro tem que conquistar, né? Claro, além da o próprio público, né? Do funk, né? Que é a classe mais baixa, né? Primeiramente conquistar esse público, foi para o exterior, lá no exterior conquistou, né? O público internacional, e aí sim a classe média brasileira passou a admitir como expressão artística. Algo parecido aconteceu com o samba? Não, o samba, na verdade, assim, historicamente é diferente, né? Mas a história é bem parecida, né? Existiu a marginalidade, né? O músico naquela época, quando era pego na rua com um cavaquinho, um violão debaixo do braço, ele era considerado um marginal, um vagabundo, né? Aquilo não era um trabalho, né? Músico não era um trabalho, era um vagabundo, um marginal. Então, isso, evidentemente, já é um preconceito cultural, né? Com relação às atividades culturais que aconteciam nos morros, né? Nas periferias. Isso realmente se repetiu agora, né? Só que, claro, é outro contexto histórico e tal, mas a história se repete, a história é a mesma, ela se repete. Não, e interessante que por muito tempo o samba sofreu preconceito até do próprio governo brasileiro, que queria implantar como música símbolo do Brasil a bossa nova, né? E a bossa nova, na verdade, ela representava um bairro do Rio de Janeiro, estava longe de representar o Brasil como um todo, né? A música de massa mesmo, nessa época, era A a música bossa nova popular. foi uma adaptação, né, da marcação do samba para entrada nas classes médias altas. Sim. E o samba foi realmente aceito por essas classes depois que a implementação da bossa nova foi aceita no mundo todo, né? Por ter nascido em Ipanema, né, na praia, na beira da praia, ela teve uma aceitação muito rápida, a bossa nova, né? Que tem uma base do samba, né, ali no compasso, então, um pouco quebrado na batida, só que ela é sofisticada, porque entraram elementos do jazz ali também. E aí nasceu na Zona Sul, então teve a aceitação bombástica, muito rápida. E o samba já nasce marginalizado, né, porque a gente tem que voltar lá na abolição da escravatura, né, quando as comunidades negras foram ocupando os morros do Rio de Janeiro, tanto capoeira, que já vinha bem antes lá, marginalizada, e o samba acontecia lá, naqueles locais, né? Teve a famosa casa da tia Ciata, que dizem onde o samba nasceu no Rio de Janeiro, que é onde eles se reuniam e a coisa acontecia. E acontecia exatamente isso que o Arci falou. Se você era sambista, ou era músico, ou estava com violão, você era vagabundo, você não era respeitado. A mesma coisa acontecia com os atores e atrizes, principalmente as atrizes, né? Que sofriam um preconceito muito forte, eram comparadas a mulheres da vida e tudo. Então, já vem a marginalização de muito longe. Não, eu só queria dizer assim, que a arte, na verdade, né, ela em sua essência, né, ela é a criatividade humana, né? Só o ser humano é criativo. Né? Então, a arte ela só é feita pelo ser humano. Né? Então, esse diferencial é importante porque ela passa a ser, na verdade, inerente. Né? Na medida em que você é um ser humano e você é criativo, né, a qualquer momento da sua vida, do seu dia a dia, você tem que usar a sua criatividade, né, quando você foge daquele movimento cotidiano, você está criando, né, uma nova forma de agir naquele momento. Isso é criatividade. E a criatividade ela é o fundamento da arte. Né? Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente percebe que todos os seres humanos são artistas, né? Independente de serem bons ou não artistas, né? São artistas, porque são criativos. Né? E essa criatividade é que é rotulada. Né? É rotulada ruim, boa, enfim, acessível, inadequada, mas todo ser humano é criativo. Então, na sua essência, todo ser humano é um artista. Né? E seguindo essa sua linha de raciocínio,
isso explica o porquê que a arte, né, da comunidade é tão marginalizada, né? Ela, na verdade, ela segue outros padrões que não são os padrões das classes dominantes, e por isso ela é classificada como ruim ou inadequada, né? Você pega, por exemplo, um muro com uma pintura de grafite, é tão interessante e bonito quanto um quadro de arte. Perfeito, perfeito. Bom, seguindo adiante aqui no nosso programa, eu queria. Vocês já responderam isso de uma maneira bem espalhada aí pelo programa, mas agora eu queria uma resposta mais direta sobre o porquê que a arte e também porquê que as ciências humanas, né, vêm sofrendo ataques aí por vários governos espalhados pelo mundo. Olha, eu posso te adiantar o seguinte, Romulo. Na verdade, o ser humano ele é uma evolução, né? Ele vai evoluindo, né? Na sua inteligência, digamos assim, na sua compreensão, né? Das formas, né? E a arte não foge desse padrão, né? Na verdade, existe sempre um primeiro momento, né? Em que o artista cria aquela condição, né? Da arte, e essa evolução ela vai se adequando, né? As condições sociais, as condições do próprio artista, da sua própria arte, e ela vai se adequando, né, a esse momento que a gente chama de profissionalismo, né? Porque o artista ele também come, ele também bebe, ele também vive, né? Ele não pode só viver de romantismo, né? De sonhos, né? Ele tem que ter concretamente alguma coisa que ele possa, digamos, vender, né, entre aspas, né, vender para a sociedade e, em resposta a isso, ele ter a sua maneira de subsistência. Né? Então, a arte passa a ser um produto. Isso, para a sociedade, visto, né, pela sociedade, principalmente uma sociedade preconceituosa, que não tem uma estrutura educacional que explique melhor, né, a importância dessa manifestação artística. Então, esse preconceito ele vem o quê? De encontro com essa produção. Então, se essa produção ela vem de baixo, digamos assim, né, de um artista, por exemplo, que vem da favela, né, ele já é visto como uma produção de terceiro nível. Está entendendo? Então, existe um preconceito dentro do próprio trabalho do artista. Ao passo que o que você falou, às vezes um grafite feito na parede de uma favela tem mais valor artístico do que um quadro pendurado no Louvre. Você está entendendo? Sim. Porque existem artistas franceses ou até de outras nacionalidades que estão lá no Louvre e que não tem tanta importância quanto um grafite numa favela em guerra, no Rio de Janeiro. Você está entendendo? A importância da arte ela vai também muito de acordo com o enquadramento histórico dela, onde ela está inserida. Perfeito? Quando lá atrás, né, Basquiat foi o primeiro, digamos, pichador, né, que a gente conhece, e ele depois se transformou numa grande estrela do pop, né? Se casou com a Madonna, inclusive, morreu cedo, né? E ele foi considerado um dos maiores artistas contemporâneos, é considerado até hoje. E começou o quê? Começou pichando as ruas de Nova York. Então você vê que houve aí um processo evolutivo, né? E até de compreensão dessa arte, porque ele podia ter morrido, né? Jean-Michel Basquiat, eu estou falando, ele podia ter morrido no seu ostracismo, na sua vida ali de pobre, né? De favelado mesmo, né? Nova York. E ele passou, em pouco tempo, meteoricamente, né? Tudo também dependendo da história, né? Do momento histórico que ele viveu, claro, que convergeu para ele ter muito sucesso na vida, né? Como artista. Então, isso tudo tem uma história, né? E a arte não foge disso, né? É um elemento histórico mesmo. Falando aí dos ataques, né, que as artes e as ciências humanas sofrem. A arte reflete o seu tempo, né? Então, o que acontece? As artes e as ciências humanas, elas têm um poder muito grande, que é o poder de fazer o ser humano olhar para dentro de si mesmo, né? E colocar o que está lá dentro, expresso em forma de arte, né? E as ciências humanas, história, filosofia, geografia, sociologia, faz o ser humano olhar para o seu entorno. E aí, daí para frente, olhando o ambiente que o cerca, né, entender esse ambiente e buscar transformá-lo, né? Isso não interessa para alguns governantes, né? Porque para eles um povo ignorante é mais fácil de dominar. E cabeças pensantes não são bem-vindas para determinados governos.
Elas incomodam, e particularmente a arte, ela tem o poder de provocar, acender nas pessoas o que está adormecido. E, como a gente falou anteriormente, as ditaduras sempre perseguiram as cabeças pensantes do país, né? Nos anos 70, História, Geografia, Filosofia e Sociologia, por exemplo, desapareceram do currículo escolar. Elas foram substituídas por estudos sociais, OSPB, Organização Social e Política Brasileira, e Moral e Cívica, que eram, na realidade, usadas para reafirmar o regime dentro das escolas, né? Eu vivi, estudei isso, né? A gente tinha isso como matéria, né? Então, isso impactou toda uma geração, né? Impactou toda uma geração. Eu não vou esquecer a transformação que um professor fez comigo no liceu, em 79, quando a gente não tinha noção, né? A gente é família classe média baixa, minha família nunca foi engajada politicamente, e aí eu começava a ver, eu tinha mania de ver o Jornal Nacional na época, e eu estava vendo as pessoas voltando, os exilados políticos voltando por causa da anistia, em 79. E aí eu comecei a me perguntar por que aquelas pessoas estavam fora, o que tinha acontecido para aquelas pessoas, por que elas não podiam voltar para o país, só estavam voltando agora, o que era aquilo, né? Eu perguntei para o meu professor de SPB na sala de aula, professor Josemar Contagem, já falecido, e ele não pôde responder na sala de aula, mas ele falou assim, no corredor eu te falo. E aí ele me falou no corredor, explicou, aí que eu fui me atentar para o que tinha acontecido no país e fui me interessar muito pelo assunto, né? Tudo que eu consumo, o que eu puder de livro, com documentário, de filme sobre aquele período, porque é um período que era a minha infância, e era uma coisa obscura, acontecia, mas eu não tinha acesso àquilo. Então, olha o poder que as ciências humanas têm, uma resposta que o professor me deu no corredor, porque ele não podia dar essa resposta dentro de sala de aula, e isso acendeu todo um interesse meu ali. Então, é por isso que as humanas e as artes sofrem ataques, né? Porque elas despertam as pessoas. Existe um movimento, né, atual aí que está querendo voltar, né, essa mesma ideologia, né, de que um povo que pensa é um povo que atrapalha, né, os poderosos, né? Exatamente. E aproveitando esse seu gancho, eu queria um dos principais ataques hoje em dia vem em relação à Lei Rouanet. O governo atual e vários governos estaduais, com esse discurso de ataque à Lei Rouanet, conseguiram uma popularidade muito grande, às vezes distorcendo um pouco a realidade, né? Na verdade, tem uma tendência mundial aí de governos se baseando em notícias falsas, né, as famosas fake news, ou teorias da conspiração. E, como vocês sabem, teoria da conspiração você não tem como refutar, porque ela tem a ver com crença, a pessoa acredita e ponto. E qualquer argumento ali lógico e científico que venha contrapor essa conspiração é alvo de desmoralização, xingamentos e tudo que a gente tem visto aí nos últimos tempos. Mas só para deixar bem claro aqui, a Lei Rouanet, ela na verdade representa o nome, né, da pessoa que criou, era o secretário de Cultura lá do Collor, em 91, olha quanto tempo tem a Lei Rouanet, né, são quase 30 anos, Sérgio Paulo Rouanet, através da Lei 8.313, instituiu essa lei de incentivo à cultura. E diferente como é que funciona a Lei Rouanet? Não as pessoas que atacam a Lei Rouanet geralmente partem do pressuposto que ela só existe para as pessoas, a famosa mamata do dinheiro público, e os projetos aprovados são para defender aí as bandeiras do governo, principalmente governos de esquerda. Bom, a Lei Rouanet, só 30 segundos aqui, como é que ela funciona? Ela funciona em 6 etapas. Né? E dessas 6 etapas, primeiro você inscreve o projeto, tem uma equipe que vai analisar o seu projeto, uma equipe do Ministério da Cultura, aprovando o texto, vem para a parte de relevância do projeto, ou seja, são várias etapas, e o dinheiro ele só vai rolar, ele só vai aparecer lá na penúltima etapa dessa burocracia toda. E esse dinheiro, apesar de ser divulgado como dinheiro público, ele, na verdade, vem de empresas, né? As empresas recebem incentivo de renúncia fiscal, ou seja, você não precisa pagar certa quantidade de impostos se você quiser investir esse dinheiro na cultura. E aí tem o debate, né? É dinheiro público? Apesar de vir de uma empresa, ele iria para o bolso do governo, então é um dinheiro que o governo está deixando de arrecadar. Eu não vou entrar nesse mérito se o dinheiro
é público ou não. Mas, no final das contas, tem um artigo aqui da lei, que eu acabei de consultar, que é muito interessante. Quem decide qual projeto vai ser investido é a empresa. Então, na verdade, os projetos que são aprovados pela Lei Rouanet, que acontecem graças a esses recursos, têm o aval da empresa que está ali com aquela renúncia fiscal, né, que está cedendo aquele dinheiro. Ou seja, não tem tanto a ver com o governo assim. Né, e ele não começou no governo de esquerda, começou no governo de direita, lá no Collor, em 91. Ou seja, e aí vem dois debates. Primeiro, por que é interessante atacar a Lei Rouanet? Qual o propósito disso? E segundo, e aí já é um aspecto que eu considero negativo da Lei Rouanet, né? Como a decisão de investir nos projetos vem das empresas, o Arci já tinha adiantado esse assunto, acabou que virou um produto, virou um comércio. Por quê? É bom para a empresa investir em projetos que façam sucesso, afinal de contas, ela vai poder usar isso como marketing depois, vai acabar se tornando uma imagem positiva dessa empresa. E metade de todos os projetos da Lei Rouanet nos últimos 10 anos no Brasil aconteceram na região sudeste. Obviamente, além de ser a região economicamente mais importante, é a região mais populosa, ou seja, é um produto, é uma região onde o produto vai vender mais. Então são duas perguntas. Qual o interesse dos políticos atacarem essa lei, que é importante para aumentar a cultura no Brasil, e o aspecto negativo da Lei Rouanet, que acaba contribuindo para o aumento das desigualdades. Né? Certas áreas recebem muito mais projetos do que outras pelo interesse mercadológico. Pode falar. Olha, eu acho que você explicou muito bem o processo todo, né? A Lei Rouanet, no meu ponto de vista, não é dinheiro público, é dinheiro privado. Sim. Ok, esse dinheiro podia ser revertido para os cofres do governo. Sim, mas também o governo está passando a bola para a iniciativa privada de investimentos que poderiam sair dele, né? Está fomentando cultura. É claro, né, que as empresas grandes, que podem investir as maiores quantias, vão querer investir em artistas que vão dar visibilidade. Isso está claro. Mas também, esses artistas, e aí eu vou dizer, os grandes artistas da música e também os grandes musicais de teatro, empregam muita gente. O cinema também. Você está movimentando toda uma indústria ali e que tem muitas pessoas que vivem dela. Sim. Para cada produção, você imagina assim, 100, 150 pessoas vivendo daquilo ali, e famílias vivendo daquilo ali. E é um investimento que está vindo da iniciativa privada. Eu acho que a Lei Rouanet, ela deveria ter alguns ajustes. Talvez um ajuste interessante seria que, para toda empresa investir numa produção de ponta grande, também deveria investir uma outra quantia, menor até, numa outra produção média ou pequena, que aí você não contemplaria só os grandes artistas. Né? É compreensível que ela queira associar sua marca a um grande artista, mas ela também é tão bonito quanto associar sua marca a projetos bonitos também que estão fazendo bem para as pessoas menos favorecidas. E o ataque à Lei Rouanet, que aconteceu principalmente no período eleitoral, é claro que as pessoas foram influenciadas pelo turbilhão de fake news que rolou naquela época, né? E é muito desconhecimento das pessoas, né? As pessoas falavam em forma de bravata, ou falavam com eloquência de um assunto que elas simplesmente não conheciam, não faziam a menor ideia do que se tratava, né? Isso é que é triste, né? E na realidade foi o que aconteceu. E por isso as pessoas atacaram tanto. Eu vejo assim, os grandes problemas do Brasil, né, é essa condição de que a cada 4 anos, né, teoricamente, muda o governo, mudam as pessoas e, evidentemente, mudando as pessoas, mudam as ideias. Né? Então, como é que pode você imaginar uma política que pode funcionar, né, num país gigantesco como o Brasil, se de 4 em 4 anos chega uma outra equipe com novas ideias e quer mudar tudo? Então, a Lei Rouanet, ela realmente é uma lei revolucionária no sentido de dar credibilidade à produção cultural do país. Claro e evidente que ela tem que ser, a cada momento, né, a cada ano de implantação, ela tem que ter seus reajustes, né, a sua forma de poder ter um trabalho mais positivo, né, voltado para a sociedade,
a cada momento que ela vai se aperfeiçoando, né? A cada momento que você vai vendo na experiência, na prática, como ela funciona. E não, né, retroagir o zero, né? Vamos acabar com a lei e vamos fazer outra. Não é por aí. Né? Um grande problema do Brasil é esse, é destruir o que foi feito para começar tudo de novo. E aí, começar tudo de novo demora tempo, né? Até o povo se entender, se adaptar, e entender qual é a proposta desse novo governo, aí vamos para a estaca zero tudo de novo. Pensar, complementando o que você está falando, assim, não sei se você concorda comigo, pensar a longo prazo no Brasil politicamente é complicado porque ele pega um projeto de outra pessoa, dá continuidade e não coloca o nome dele. Então, quando ele quiser se reeleger, ele não criou nada, né? Ele só continuou o projeto dos outros. O pensamento do político brasileiro é esse. Eu não quero atrelar o meu nome àquele outro político que acabou de sair, mesmo que aquela ideia tenha sido muito boa e mesmo que aquilo esteja dando certo. Né? Ele destrói aquilo, né, aquele projeto, e quer construir nele, colocar o nome dele. E aí, meu amigo, desse jeito, não vai dar certo nunca. Né? É verdade. Isso acontece nas menores esferas, não é só governamental, não. Eu queria dar um exemplo pessoal meu com relação à Lei Rouanet. Eu tive um projeto aprovado, né, de R$130 mil, né, que seria implementado nas escolas públicas. Um projeto que trabalhava com criação de personagens, um projeto muito interessante. E esse projeto foi aprovado, saiu no Diário Oficial, 130 mil que eu poderia captar. Né? E aí, quem conhece o Arci Dourado com o projeto deles? Ninguém. Então, qual é a empresa que daria 130 mil? E eu não consegui. Eu corri atrás, fui às empresas, bati na porta, mas as empresas vão o quê? Vão escolher os projetos daqueles artistas que já têm no mercado. E é aquilo que você falou. A empresa, ela tem produto também para ser vendido. Então, eu tenho que o quê? Fazer o quê? O que é melhor para o meu produto? É colocar o meu produto ao lado de um artista já conhecido, já famoso, que já tem credibilidade na sociedade, e aí sim eu vou ganhar, né, com esse investimento. Enquanto que o artista que não é conhecido, que é pequeno e tal, ele fica naquilo ali mesmo. Então eu tenho esse exemplo pessoal e não consegui ir para frente. Né? Então, você fica realmente atado, né, com as mãos amarradas. Ou seja, ou você se integra ao grande sistema, né, e vira uma dessas famílias que dependem do grande artista, como o Wilson acabou de falar, né, e está integrado no sistema, ou você, né, bate de frente, né, com o sistema. É muito complicado, é bem complicado. Agora, na minha opinião, aperfeiçoar é muito melhor do que destruir, com certeza. Com certeza, com certeza. É uma fragilidade aí da Lei Rouanet, mas ao invés de destruí-la, o ideal seria aperfeiçoá-la, como a sugestão que o Nilson deu uns minutos atrás, né, Nilson? O exemplo que o Arci deu é exatamente o que eu estava falando antes, né? Imagina que a empresa fosse financiar um artista plástico de nome e ela tivesse que, em contrapartida, também financiar um artista não tão conhecido assim, num valor menor, né? Isso, acho que se você atrelar uma coisa à outra, eu acho que você vai estar trabalhando nas duas pontas. E aí você cria realmente um movimento cultural no país. O problema que eu estava dizendo também é que não acontece só na esfera governamental, né? Nas pequenas esferas que estão mais próximas ao que a gente vive, também acontece. Né? Projetos que foram feitos por outras pessoas, mudou o comando, então esses projetos vão ficar esquecidos ou vão ser modificados porque não foi feito pelo anterior. Isso é uma questão, não sei, até de educação, talvez, do povo. Né? Mas de querer colocar a sua assinatura em cada projeto, né? Exatamente, exatamente. Não reconhecer o que foi feito, isso é muito, muito ruim. É importante que as pessoas saibam reconhecer o que foi feito de bom, né, e dar continuidade, né? Se cada político agisse dessa forma, a gente estava numa situação um pouco melhor, não tem dúvida disso. Não, com certeza, até para investir em educação, por que o investimento na educação é tão complicado? Porque se a gente investir agora em 2020, os frutos vão começar a aparecer em 2050. Né? A gente fala da China hoje em dia, mas a China, na década de 70, não tinha índices educacionais muito piores que o do Brasil. E lá eles começaram a investir em educação. Né? A Coreia do Sul também. E só foi dar resultado agora nos anos 2000, 30, 40 anos depois. Até a Noruega, né? A Noruega começou praticamente nos anos 50 ali a fazer uma revolução na educação deles. Né? E chegou onde chegou.
Ou seja, você precisa de um projeto a longo prazo. O político que entrar 4 anos depois, ele tem que ter essa consciência. Se ao longo de 40 anos um grupo político não tiver essa consciência e quebrar o projeto, já era, tem que começar do zero. Isso é Qualquer muito... coisa, qualquer coisa que se faça em educação só vai dar resultado em, no mínimo, 2 ou 3 anos. No mínimo, né, se você começar hoje. Exatamente. Bom, gente, estamos chegando aí já ao final do nosso episódio, mas eu queria deixar uma última pergunta para vocês. Além da última pergunta, queria também parabenizar os dois, porque afinal de contas, vocês fazem parte de uma banda chamada The Teachers A Go Go, certo, Arci? Certíssimo. Faz o jabá aí, Arci, Nilson. Nossa banda já está há quase 10 anos aí, né, na estrada, e aí a estrada mesmo, a gente vai para lá e para cá, e vamos tocando, levando música para as pessoas, e o nosso grande objetivo com a nossa banda, né, formada por professores, né, eu no vocal e no violão, o meu amigo Nilson aí que está falando com vocês, vocal e guitarra, temos o Bruno na bateria e temos também o tio Zé lá no contrabaixo. E a gente faz um rock dançante, né? Para as pessoas dançarem, se divertirem, o nosso único objetivo é esse. E a arte tem esse grande poder, né? De levar as pessoas à alegria, à felicidade, um momento de entretenimento, né? Que o ser humano precisa tanto, né? Para encarar aí o seu dia a dia de labor. E a agenda, como é que tá, Nilson? Tá parada, né? Agora parada, né? É. Agora esperando tudo voltar. Não, mas vai voltar e eu tenho certeza que vocês vão voltar à estrada. Como última pergunta, queria deixar para vocês aí em aberto quais as perspectivas que vocês veem para o Brasil no campo da arte. Nesses momentos mais difíceis, a arte sempre se sobressai, né? Ela sempre se destaca, né? Grandes movimentos artísticos, eles surgiram em momentos de muita dificuldade da humanidade. Se você olhar lá atrás na história, a produção artística renascentista, que é maravilhosa, ela vem a partir do momento de mudança de mundo ali muito grande, né? Se você olhar, por exemplo, lá a Depressão Americana, foi logo depois da Depressão Americana que o jazz realmente sai ali de New Orleans, né, onde nasceu e tudo, e ganha o status de música corrente principal americana. Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos vivem um momento lá de baby boom, né? Não sei se é a expressão lá que foi um momento de alta natalidade no país devido à onda de otimismo. E aí surge o rock. A própria produção brasileira dos anos 60, que foi uma década tão difícil para a gente, também ela é maravilhosa. Então, nesses momentos de dificuldade no mundo, a arte sempre vai sobressair, porque ela é o alimento da tua alma. É ela que te mantém vivo, ela que te traz o sonho. Se a arte é vida, a vida é sonho. E sem sonhar, você morre. Então, a arte traz exatamente a perspectiva do sonho, de que algo é possível de ser feito. Então, são nesses momentos que a arte se sobressai e nesses momentos que ela é absolutamente fundamental. Mantém a nossa sanidade mental, mantém a nossa saúde. Perfeito. Perfeito. Eu vejo, inclusive, equilíbrio, né? A palavra é essa, equilíbrio. No momento que você está enclausurado dentro de casa, né? Enfim, 2 meses preso, né? Dentro de casa, você vai se refugiar onde? Nos braços da arte. Não tem outra maneira, né? Você pode falar o que você quiser, mas eu tenho certeza que aí, na sua casa, preso, você está usufruindo da arte como fator principal do seu equilíbrio emocional, né? E aí, aí entra o livro, a música, o cinema, as artes plásticas, né? O teatro, enfim, tudo que envolve a manifestação artística, né, do ser humano, vai trazer esse equilíbrio, né, a esse indivíduo para que ele possa encarar melhor, né, os grandes problemas que a sociedade está atravessando hoje. Fala aí, Nilson. E como a gente está falando aqui nesse tempo todo de arte e educação, não tem como não citar duas pessoas que conseguiram unir muito isso num período muito difícil, que foi durante a ditadura militar, nos anos 70, que eu volto a falar aqui. Né, o Augusto Boal, que foi o criador do Teatro do Oprimido, e ele bebeu na fonte do Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, né? Ele criou o Teatro do Oprimido, que consistia em quê? Quem eram os protagonistas? Ele ia até as comunidades. Os protagonistas eram as pessoas da comunidade, né? O pedreiro, a empregada doméstica, o carpinteiro, as pessoas dali. Então, as pessoas levavam as temáticas para eles, os problemas, aonde elas se sentiam oprimidas.
essa situação de opressão ela era encenada, e quando a coisa chegava numa crise, a crise se configurava ali em cena, ele parava e pedia para as pessoas assistindo, que eram as pessoas da comunidade, para darem soluções para aqueles problemas, que eram os problemas das pessoas ali mesmo. E essas soluções, possíveis soluções, elas eram encenadas, e a partir daí, algumas soluções realmente saíram, as pessoas saíram com outras perspectivas para as suas vidas. Esse método, ele foi traduzido em 60 países, né? E foi, quer dizer, inspirado em Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, que é levado por um dramaturgo e diretor teatral, Augusto Boal, para resolver o problema das pessoas, quer dizer, levando teatro, levando a arte para as pessoas, para dar novas perspectivas. E num momento tão difícil, né? Trabalho pioneiríssimo, com arte, dentro de comunidade. Então, nesse momento agora que a gente vai passar tantas coisas, quando a gente retomar, a vida não vai ser diferente, e a gente tem que ter um olhar diferente para ela. Se a gente não tiver arte junto, a gente acho que não consegue andar, não. É a questão da sanidade que o Arci falou, né, Arci? Isso, eu só queria dar um depoimento. Eu tive a honra, né, o prazer de conhecer pessoalmente o Boal, né? E ele era uma pessoa realmente incrível, né? Porque o trabalho dele era diferente da sua personalidade, que é uma coisa inacreditável. Ele era uma pessoa tímida, né? Quando ele estava falando, né, pessoalmente com você, ele era totalmente tímido, até franzino, baixinho, pequenininho. E quando ele começava a trabalhar, ele se transformava num gigante, né? Então, como a arte tem esse poder transformador e fundamental, né, para uma sociedade conseguir o seu equilíbrio. Mas qual era a matéria-prima, Arci, do Boal, no trabalho deles? Ouvir as pessoas, dar voz às pessoas. Eu acho que é isso que está faltando e é isso que a arte faz. É isso, a função principal da arte. Eu concordo com o que vocês falaram e eu queria agradecer imensamente o bate-papo que a gente teve hoje. Eu acho que é muito importante encontrar pessoas nesse momento que saibam tanto sobre esse assunto e falem de uma maneira tão clara, tão objetiva e tão acolhedora, principalmente nessa época de quarentena. Então, muito obrigado, Arci, muito obrigado, Nilson. Obrigado a você, Rômulo, pela oportunidade. Que bom abrir o espaço para a arte nesse teu canal que já está ficando famoso aí. Muito bom de dividir o espaço com o mestre Arci, companheiro aí de pau, companheiro de trabalho, e que já virou um grande amigo, como você também, Rômulo. Então, um prazer. Olha, eu queria dizer mais uma vez da alegria de estar com você aí, Rômulo, no seu programa. É uma iniciativa bastante importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí, né, de fake news, de pessoas falando que não entendem, né? Então, você criando esse canal aí para a gente poder debater assuntos não só importantes para a sociedade, mas principalmente para escutar pessoas que estudaram para isso, né? Para poder falar realmente com embasamento, né? Então, muito, muito, muito feliz mesmo, Rômulo, aí com o seu trabalho e a gente fica mais feliz ainda de poder contribuir com ele. Grande abraço, meu irmão. Nilson, meu irmão querido. Espero que toda a família esteja bem. Beijo em todos aí. Falou, gente. Muito obrigado. Um abraço em todos aí. Valeu. O programa de hoje foi muito importante para nós percebermos a importância da arte no cotidiano da população, fomentando aí a sua luta contra as desigualdades. A arte nos torna mais críticos, a arte expande nossos horizontes. Além de melhorar a pessoa como indivíduo, faz também aumentar a empatia, né, o sentimento aí de pensamento coletivo. Por isso, além da arte, também é muito importante a educação, e uma educação de qualidade necessariamente precisa ter a arte como elemento participante. Foi muito importante trazer o Nilson e o Arci, são dois profissionais da área, tanto de educação quanto da área da arte, com muitas décadas aí de experiência e já beberam de várias fontes, a fonte da música, a fonte do teatro. Queria deixar algumas dicas aqui para vocês. Para quem gosta de música, o álbum de outubro de 2019 do rapper, do cantor e compositor Emicida. Ele lançou um álbum em 2019 chamado Amarelo, ou você pode falar Amarelo, se você quiser, tudo junto também. Esse é um álbum extremamente crítico, uma série de músicas
que retratam aí a questão da desigualdade de gênero, da desigualdade de raça, questão de classes. Então realmente é um álbum aí bem crítico, bem interessante, que usa a arte para nos fazer pensar sobre questões do nosso cotidiano, disponível aí no Spotify, no Deezer, em todos os tocadores aí de música. Para quem gosta de charge, eu deixo aqui a Carlos Latuf como dica. O Carlos Latuf, ele nasceu no Rio de Janeiro, ele tem 51 anos de idade e ele é um chargista já com décadas aí de atuação. Ele costuma publicar, além de publicar em vários jornais e blogs, ele tem a página dele no Instagram, @LatufCartoons, é a página dele no Twitter também, onde ele posta todas as charges que ele faz. Ele realmente tem uma visão crítica muito forte sobre a política mundial, especialmente no Oriente Médio, né? Ele já foi utilizado aí por manifestações no Oriente Médio, manifestantes utilizando as suas charges como um símbolo da luta, né? Esse ano ele ficou famoso por uma charge que ficou exposta lá no Planalto e alguns deputados se sentiram ali ofendidos e tentaram retirar essa charge do Carlos Latuf. Vale a pena você segui-lo aí nas redes sociais. Só jogar Carlos Latuf no Instagram e no Twitter que você vai achar. Por último, para quem gosta de grafite, esse já é mais famoso, Eduardo Cobra, né? As principais obras de grafite ali do centro do Rio, o centro revitalizado ali da Praça Mauá, que fez parte da Olimpíada, que todos aqueles paredões coloridos foram feitos em sua maioria por Eduardo Cobra, que tem aí obras espalhadas, murais em Londres, Nova York, São Paulo. Então ele realmente, no mundo grafite, ele tem várias premiações e várias obras importantes. Eu escolhi o Cobra porque ele tem uma origem humilde, né? Ele nasceu no Maranhão e veio como migrante tentar a sorte no estado de São Paulo, como milhões de pessoas também já tentaram, e usa aí a grafite como a sua arma de criticidade ao sistema. Então vale a pena você conhecer. Novo álbum do Emicida, charges do Carlos Latuf e aí as grafites do Eduardo Cobra com K. Beleza, gente? Espero que você tenha gostado. Agradeço aqueles que chegaram até aqui. Até o próximo Geocast. Valeu, falou!